livros e documentos esotéricos. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Didática do autoconhecimento. Samael Aun Weor. Didática do autoconhecimento. Primeira edição, fevereiro 1980. Espanha. Justificar ou condenar não significa compreender. Quem quer acabar com seus defeitos não deve justificá-los ou condená-los, é urgente entender nossos erros. Prólogo. Aqueles que em outro tempo iam aos templos dos antigos mistérios iniciáticos para serem secretamente instruídos nos princípios eternos da sabedoria universal, tiveram que passar por diferentes etapas antes de chegar ao adeptado. Purificação, iniciação e aperfeiçoamento eram os passos necessários para aqueles que desejavam cruzar o umbral da ressurreição. Tanto então como agora, é indesculpável que antes de iniciar o caminho se deva ter a preparação precisa para enfrentar as dificuldades e superar as debilidades que vão surgindo ao longo do caminho. Quem acessa esses estudos gnósticos sob o pretexto de conquistar grandes poderes, de despertar imediatamente para o desconhecido, está fadado ao fracasso. Antes de iniciar o caminho, temos que nos livrar de qualquer carga inútil e supérflua, de algo tão terrível e pesado como o nosso próprio subjetivismo. Temos que purificar nossa mente eliminando nossa pluralidade psicológica, nossos defeitos. Como? Morrendo em nós mesmos de momento a momento. Mas para obter sucesso nesta empreitada, devemos ter conhecimento adequado do corpo de doutrina para podermos nos empregar a fundo no trabalho com o primeiro fator da revolução da consciência e morrendo. Só com a morte vem o novo. Os tópicos incluídos neste livro nos mostrarão a maneira única de realizar essa purificação, nos permitirão um dia possuir a verdadeira sabedoria universal de toda a perfeição, desde que coloquemos em prática, a partir de agora, o conhecimento que oferece a obra de Samael Aun Weor, que nos oferece esta didática do autoconhecimento. Para isso temos que encarar a realidade dos fatos com uma nova mente, livre dos obstáculos do ceticismo materialista que tem sua origem na mentira de quem se autoestima excessivamente. A dura realidade dos fatos é que os acontecimentos podem estar se repetindo, mas o que temos que mudar é a nossa atitude diante dessas circunstâncias. Precisamos mudar nossa atitude perante a existência, mas não se pode mudar sua atitude perante a vida se não eliminar esses elementos nocivos que carrega em sua psique, ou seja, precisamos nos conhecer profundamente. Se nos conhecemos, descobrimos nossos erros, e se os descobrimos, os eliminamos, e se os eliminamos, despertamos, e se despertamos, passamos a conhecer aquilo que não é do tempo, aquilo que é a verdade. Certamente existe em nós um elemento nocivo que é um obstáculo à aquisição da verdadeira felicidade, em a falsa personalidade. O ser em si é feliz, imensamente bem-aventurado, quando se elimina a falsa personalidade. Obviamente, precisamos provocar uma mudança em nós mesmos. Com este propósito devemos continuar no estudo deste compêndio, desta didática do autoconhecimento, o de colocar em prática o que V.M. Samael Aun Weor apontou em suas obras Tratado de Psicologia Revolucionária e a Grande Revolta. Já então ele nos disse: então, se realmente queremos uma mudança radical, o que devemos primeiro entender é que cada um de nós está neste ou naquele nível de ser. Qual é o nosso nível de ser? Não seria possível ir para outro nível se ignorássemos o estado em que nos encontramos. Certamente o trabalho interior sobre si mesmo refere-se enfaticamente aos diversos estados psicológicos da consciência. Dentro do nosso país psicológico, todos têm seus companheiros, seus eus, e eles o levarão aonde devem levá-lo de acordo com suas características psicológicas. Se realmente queremos mudar, precisamos urgentemente modificar radicalmente esses estados errados de consciência. A transformação das reações mecânicas é possível através do confronto lógico e da autorreflexão íntima do ser. Pode-se mudar a natureza dos acontecimentos desagradáveis que nos acontecem, quando nos purificamos intimamente. Quem nunca corrige seus absurdos estados psicológicos, julgando-se muito forte, torna-se vítima das circunstâncias. Pode-se mudar intimamente quando ele realmente consegue modificar suas reações aos vários eventos que ocorrem diariamente. É evidente que quem não sente interesse em se observar, também não quer trabalhar para alcançar uma verdadeira transformação radical. O verdadeiro conhecimento que realmente pode originar em nós uma mudança interna fundamental, baseia-se na autoobservação direta de si mesmo. A observação é um meio de modificar as condições mecânicas do mundo. A autoobservação interior é um meio para mudar intimamente. Mas o processo de mudança, de dissolução, deve ser metódico,
didático e até dialético, senão ficaríamos desorientados. Precisamos nos tornar autoconscientes de nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos e os efeitos que os outros têm sobre nós. Obviamente, o trabalho de desintegrar os elementos da falsa personalidade às vezes é muito difícil. A impaciência nesses estudos prejudica aqueles que são novos para eles. Se eles querem fazer progressos sérios, devem se tornar sérios. É inconcebível um homem sério que não tenha adquirido paciência. Com paciência possuireis as vossas almas. O que se entende por transformação? Tornam-se criaturas diferentes. O mais grave é que se alguém se identifica com a falsa personalidade, se vive nela, falha. A desintegração de tais ou tais erros em nós não é uma questão meramente intelectual. Às vezes você tem que passar por grandes crises emocionais, você precisa de um arrependimento supremo, de uma dor suprema. Para alcançar a autotransformação, para alcançá-la, a continuidade de propósitos é essencial. Quando um centro permanente de consciência não foi estabelecido em nós, há uma falta de continuidade de propósitos. Mas quando um centro magnético foi estabelecido no fundo da essência, então há continuidade. Normalmente, o centro magnético de nossa própria existência está localizado na falsa personalidade. A personalidade em si é pura energia, mas quando o eu mecânico passa a usar essa energia, ela se torna a falsa personalidade. Mas se desintegramos tais agregados psíquicos, já não é falso, é um instrumento de trabalho. A personalidade deve estar em equilíbrio com a essência, caso contrário há um desequilíbrio. Se não houver equilíbrio entre o ser e o conhecimento, não pode haver compreensão perfeita. Quando o ser é maior que o conhecimento, aí nos encontramos com santo estúpido. Quando o conhecimento é maior do que o ser, existe um ladino do intelecto presente. Estabelece-se o equilíbrio entre o ser e o conhecimento a partir da meditação, através da dialética íntima do ser, através da dialética da consciência. Uma correta autoobservação de si mesmo é pré-requisito indispensável para mergulhar na morte psicológica. Somente com a morte alcançaremos uma nova vida. Dar à luz uma nova vida é um processo de criação, e toda criação é sexual, assim como a força que nos trouxe a este mundo. Somente a força sexual consciente tornará possível a grande mudança em nós. Com o sexo conclui-se o nosso trabalho, a nossa transformação íntima. Da mesma forma, este compêndio termina com um capítulo dedicado ao estudo da sexologia, pois é necessário saber utilizar as energias que fluem no interior do organismo humano. O asceta aquariano busca o sexo, porque o considera como aquele poder maravilhoso que pode transformá-lo radicalmente. Precisamos fazer uma revolução da consciência, fazer uma transformação radical. Dentro de cada um de nós existem poderes extraordinários que estão adormecidos, latentes, e precisamos ativá-los, despertá-los. A chama do espírito deve ser avivada com a força do amor. Infelizmente, as pessoas não entendem o que dizemos porque estão adormecidas. Como resultado de tantos esforços, uma criatura diferente, terrivelmente divina, finalmente surge no fundo de cada um de nós. É por isso que foi dito que através da morte a transformação começa. Quando alguém estabelece este ensinamento gnóstico da didática do autoconhecimento em sua mente e em seu coração, caro leitor, ele compreende a necessidade de sacrificar muitas coisas, a necessidade de lutar por muitas causas.